adoração. Eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, eu quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digna és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, em adoração. Eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, eu quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digna és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Como o rei Davi, eu quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digna és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Pai, nós queremos neste momento, Deus, te pedir perdão pelos nossos pecados e falhas. Nos perdoe, Jesus, por todas as nossas fraquezas, por todas as nossas faltas com a sua presença. E queremos te apresentar este momento, Deus, de culto, de adoração ao seu santo nome. Eu te apresento cada lar representado agora, Jesus, que está a nos assistir, está a cultuar conosco. Eu te apresento cada vida, Senhor. Toma em tuas mãos os teus filhos, que possam estar sensíveis, ó Deus, e atentos a que o Senhor deseja falar conosco neste lugar, nesta noite. Que o Senhor visite-nos, Pai. Que o Senhor nos alcance com a sua boa vontade, com a sua misericórdia, Jesus.
Que a sua palavra encontre repouso em nós, Senhor. Como a tua palavra mesmo diz que ela faz o que lhe apraz. Ela cumpre o objetivo proposto. Ela não volta vazia, Senhor. Eu tenho certeza disso. Que ela é viva e eficaz. A sua palavra, ela é poderosa, Jesus. Possamos dar liberdade para ela ter, ó Deus, criar raízes em nós, a sua palavra. Que ela venha encontrar realmente, Pai, lugar de direito nas nossas vidas. E que ela venha trazer, ó Deus, mudança no nosso interior. E assim no nosso exterior possa, Senhor, refletir o que temos carregado dentro de nós. Te apresento os nossos pastores, ser com eles, dá saúde aos teus filhos, sabedoria, sustento. Eles têm a grande responsabilidade, Deus, de como pastores nos conduzir como rebanho ao Senhor. Te pedimos que o Senhor sustente os teus filhos, que eles possam continuar, Senhor, fortalecidos pelo teu Espírito, possam a cada dia ter sabedoria, direcionamento do teu Espírito, que tudo aquilo que não provém do Senhor retire dos teus servos, que eles sejam sustentados em ti, Senhor. Não seja diferente como toda a igreja. Alcança os doentes, os enfermos, Pai. Eu creio, Senhor, a tua palavra nos garante que a oração da fé sara o doente. Nós declaramos com fé nessa noite que o Senhor venha visitar com cura, Pai, cada casa, cada família. Em nome de Jesus, a cidade de Dias d'Ávila. Traga, Senhor, ó Pai, um basta a toda essa situação. Que o Senhor venha com um refrigério, venha com um escape para a sua igreja, Pai. Nós estamos com saudade de cultuar presencialmente, nós estamos com saudade da comunhão da igreja. E, ó Deus, nós entendemos este tempo, mas te pedimos que o Senhor lembre-se da tua misericórdia, Pai, para com as nossas vidas. Visita-nos, Pai. Que o Senhor nos capacite, nos encoraje e que o Senhor em tudo seja glorificado, Pai. Este é o desejo do meu coração neste dia. É o que eu te peço e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Desejo saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja com vocês e guarde os vossos corações. Desejo fazer uma leitura da palavra que se encontra em Tiago 5. Vamos fazer duas leituras. Primeiro vai ser em Tiago 5. Você que está aí com a sua Bíblia, abra ela. Vamos meditar um pouquinho, ouvir o que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Tiago, capítulo 5, a partir do verso 7. Aleluia. 7 e 8 nos diz: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Glória a Deus. E agora eu quero ler com vocês Mateus 25. Glória a Deus. Tiago nos alerta a respeito da vinda de Cristo, para sermos pacientes e esperarmos, estarmos prontos para este momento. E para complementar essa passagem, eu desejo ler Mateus 25, a partir do seu verso 1, vai nos dizer sobre uma parábola muito conhecida. Aleluia. A parábola das 10 virgens. Nos diz o seguinte: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lamparinas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Misericórdia, Senhor. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não os conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Aleluia. É uma palavra muito forte, irmãos. E é uma palavra de alerta para as nossas vidas.
Nós precisamos estar preparados para este momento. Nós precisamos estar preparados para a volta do noivo. Como a Bíblia bem retrata aqui nessa parábola, algumas das mulheres foram pegas de surpresa, não estavam preparadas. E não houve tempo para se preparar. Não houve tempo. Quando elas chegaram, era tarde demais, a porta já estava fechada, não tinha mais jeito. Tiago está dizendo no capítulo 5, no verso 7, aguarde pacientemente, assim como um homem vai lavrar a terra, coloca a semente e espera o fruto, assim você também possa plantar na sua caminhada uma vida de oração, uma vida de comunhão com o Senhor. Porque assim como o lavrador não sabe em que hora que vai florescer aquilo que ele plantou, assim não sabemos a hora que o Filho do Homem vai advir. Então que nós possamos realmente nos apegar à palavra de Deus, irmãos, estarmos preparados. Como essa parábola já nos diz, vigiai, pois não sabei o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Que o Senhor nos encontre disponíveis, que o Senhor nos encontre preparados para a sua vinda, porque é chegado o tempo do noivo vir. E ai daqueles que não estiverem preparados, porque a palavra já diz que para aqueles que estão despreparados, ele vai dizer: não os conheço, não os conheço. Duro será ouvir isso, irmãos. Deus nos guarde de ouvir isso da boca de Jesus. Eu não os conheço. Nós queremos ouvir as palavras do nosso amado Jesus dizendo: vinde benditos do meu Pai, aleluia. Que essas sejam as palavras que possamos ouvir da voz do nosso Senhor. Mas para que isso se realize em nossas vidas, nós precisamos estar atentos, precisamos estar de forma prudente nas nossas vidas, caminhando constantemente na presença do Pai. Precisamos tapar as brechas, irmãos, precisamos perdoar, nós precisamos amar, nós precisamos realmente com zelo buscar do Senhor. Então que você possa ficar com essa palavra no seu coração e possa se despertar. Se você não tem estado vigiando e orando e buscando a face do Senhor como é necessário, que você possa neste dia se examinar e reparar essas áreas que estão aí sensíveis e talvez frágeis na sua vida. Em nome de Jesus, vamos adorar ao Senhor. Que você possa engrandecer o nome do Senhor conosco. Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória.
amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Aleluia, adorador, solte sua voz aí na sua casa. Adore o Senhor com todo o seu coração. Diga pra ele: Senhor, eu sou adorador, eu escolho te adorar, eu escolho te servir, Senhor, eu escolho exaltar o seu nome, eu escolho agradar o teu coração, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Adorador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Aleluia, aleluia. Seu
querem adorar ao Senhor independente das circunstâncias, entendem que há livramento de Deus. Nós vamos ver Sadraque, Mesaque e Abednego não negando ao Senhor. Vamos ver a fidelidade desses jovens ali no meio de uma inúmera multidão, onde todos escolheram se prostrar, onde todos escolheram adorar a estátua. Aqueles jovens escolheram ser fiéis ao Senhor. Aqueles jovens escolheram se submeter à vontade de Deus, independente do qual seria o veredito, independente de qual a ação deles levaria a eles, até mesmo a morte. Eles não se importaram. Eles não se importaram com aquilo. Eles escolheram adorar ao Senhor. Nós vemos também Daniel. O veredito era de morte, irmão. A morte era certa para essas pessoas. Quem poderia os livrar senão o Senhor? Olhando aos olhos humanos, irmãos, não tinha saída, não tinha escapatória. Mas para quem adora, sempre tem saída. Para quem adora, sempre tem livramento. Para quem adora, sempre tem provisão de Deus. Para quem adora, sempre tem cuidado do céu. Aleluia! Aleluia! Eles poderiam até pensar, não, só será dessa vez, o Senhor nos perdoará. Nós precisamos nos submeter a esse veredito. Não, mas eles decidiram, propuseram no seu coração ser fiéis a Deus e adorar somente o Deus dos céus. Aleluia! E a ação daqueles jovens não foi só livramento, irmãos, mas também foi com que o nome do Senhor fosse glorificado. O nome do Senhor foi glorificado ali. O próprio Nabucodonosor reconheceu que os Deus daqueles jovens era o único Deus digno de ser adorado. Ele decretou ali sobre aquele povo que somente o Deus daqueles jovens merecia adoração. Então adore ao Senhor independente da circunstância e do cenário. Adore ao Senhor independente de qual for a dificuldade. Mesmo que o decreto seja de morte. O quarto homem está na fornalha te esperando, aleluia, para dar livramento, para dar, aleluia, o sustento que você precisa. Então adore ao Senhor, solte sua voz, que a sua vida possa adorar ao Senhor, aleluia. Que a sua vida seja testemunha viva do poder de Deus, glória a Deus. Que ao olhar para você possam até dizer, meu Deus, como ele consegue adorar na circunstância que está vivendo, como ele consegue exaltar ao Senhor, como ele consegue. Em vez da murmuração, escolha adorar. Em vez de questionar, escolha adorar, irmão. Em vez de interrogar o Senhor, escolha adorar. Escolha adorar. A adoração sempre será a melhor saída, irmãos. Aleluia. Paulo e Silas poderiam estar na prisão questionando ao Senhor. Eu estava pregando, Senhor. Eu estava fazendo a sua vontade. Mas não, eles entenderam, aleluia, que era tempo de adorar, mesmo em tempos difíceis. Aleluia! Glória a Deus! Rabaxei, canta lá, baixei. Irmãos, adore. Mesmo que você não tenha forças, que o seu coração esteja rendido em adoração. Eles apanharam, Paulo e Silas apanharam, foram presos, estavam em uma situação deplorável ali naquela prisão. Ai, irmãos, mas há poder na adoração de um crente sincero e verdadeiro. Aleluia, enquanto adoravam e tributavam louvores ao Senhor, a vitória veio, aleluia. E o livramento foi para tantos, aleluia, não só para eles, tantos outros que estavam ao redor. Enquanto você adora, enquanto você exalta o Senhor, o livramento não só alcança a sua vida, mas como a sua casa, como os seus. Aleluia. Enquanto você adora o Senhor alcança a sua parentela de perto, de longe. O Senhor dá livramento para os seus. Aleluia. Aleluia. Deus tem livramento. Aleluia. Aonde há uma adoração sincera, o braço de Deus se move ao favor dos seus. Aleluia. Glória a Deus. Declare mais uma vez, adorador. Eu sou adorador, aleluia, adorar, aleluia. Eu escolho adorar, aleluia. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Nada pode calar a sua adoração, aleluia. Oh, nada
nudez, o perigo, a espada. Estou certo de que nada pode nos separar do teu amor, Jesus. Nem a fome, nem a nudez, aleluia, nem a morte, nada pode nos separar do seu amor, Jesus. Aleluia, aleluia. Posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Chame por ele, é o socorro bem presente na hora da angústia. Este Deus não falha, não nos desampara. Aleluia, aleluia. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo aqui na proa do meu barco a dormir. Aleluia. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. É verdade que às vezes o vento parece mais forte. É verdade que às vezes a tempestade parece mais forte. É fato que às vezes a luta parece que vai nos destruir. Parece que nós não vamos aguentar, não vamos suportar. Parece que não tem saída, não tem solução. Como aqueles discípulos desesperados se encontravam. A água já estava entrando no barco. O vento era contrário, as ondas eram altas. O desespero tomou conta, aleluia. Muitas vezes esse é o nosso cenário, irmãos. Estamos assim, exatamente como aqueles discípulos desesperados. Senhor, tu não estás vendo? Estamos perecendo. Será que o Senhor não se importa? Ah, debaixei, canta lá, baixei. Às vezes nós deixamos o medo gritar mais alto. Por vezes olhamos mais para as circunstâncias do que o Deus que está dentro do nosso barco. Mas lembre-se, irmãos, Ele garante que está conosco. Chame por Ele, aleluia, aleluia, clame por Ele. Ele declara que Ele é socorro presente na hora da angústia. Ele não vai deixar essa luta te matar. Ele não vai deixar essa tempestade te sucumbir. Ele não vai deixar, aleluia. Confia no Senhor teu Deus. Oh, aleluia, se apoie no Senhor. Que a sua confiança esteja nele. Clame por Ele, clame por Ele. Ele é poderoso, Ele é poderoso. Assim como Ele se apresentou naquele dia, se levantando e dizendo: aquieta-te, mar. Aleluia, aquieta-te, vento. E tudo se fez bonança. Aleluia, aleluia, aleluia. Lebaxei, canta labaxei, da labaxei. Deixa Ele se levantar dentro deste barco aí. Deixa Ele tomar a direção deste barco e declarar uma palavra que vai mudar o rumo, que vai mudar a tua história, que vai mudar a circunstância que você está vivendo.
Clame por Ele, clame por Ele. Aleluia. Eu posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar das ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Aleluia, o nome dele é Jesus. Até o vento se cala pra ouvir sua voz. Posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo. Aleluia. Eu fico imaginando, irmãos, eu dou asas à minha imaginação e fico imaginando o diálogo ali do vento com as ondas altas. Eu imagino quando eles estavam ali ouvindo a voz e o decreto de Jesus. Eles conversando entre si. Aleluia. Talvez ouviram o desespero dos discípulos, o vento e o mar, e nada fizeram. Não se acalmaram. Mas quando ouviram uma ordem da boca de Jesus, o vento disse para o mar: nós temos que respeitar. Alebaxei, canta, alabaxei. Quando ouviram a voz do Senhor, eles disseram: nós temos que obedecer. Não é qualquer um que está mandando, não é qualquer um que está ordenando, é o Senhor. Aleluia. E da mesma forma será com este problema que você está passando aí. Quando ele ouvir um decreto da boca de Deus, ele vai ter que recuar. Não importa quão impossível seja, não importa quão difícil seja, aleluia, ele vai ter que obedecer. Se ele mandar a porta abrir, ela vai ter que obedecer e abrir. Se ele mandar a enfermidade embora, ela vai ter que bater em retirada, porque quem chegou dando a ordem não é qualquer um, é Jesus, aleluia, 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 baixei, canta lá, baixei, aleluia. Se ele mandou a salvação entrar na sua casa, aleluia, o coração de pedra vai ter que sair, porque foi Jesus que mandou, aleluia. E quando ele fala, aleluia, alguma coisa acontece, aleluia. Creia nisso, uma palavra da boca de Deus muda o teu cenário, irmão. Continue clamando, buscando a face de Deus. Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, abre, aleluia. Temos que ser persistentes, perseverantes. Temos que confiar no Deus que servimos. Assim como ele mudou aquele cenário adverso e contrário, o vento e o mar, ouvindo a sua voz, tiveram que na mesma hora parar. Na mesma hora tiveram que recuar o seu propósito naquele momento. Tiveram que obedecer a voz daquele que tudo pode. Aleluia, 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 aleluia. Quem é esse que até o vento e o mar, eu creio que é o meu Jesus. Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram pra te adorar. Jesus,
Jesus, até o vento se cala para ouvir sua voz. Aleluia, aleluia. Posso clamar. Eu acredito, eu confio em ti, Jesus. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso. Mestre, vem me ajudar. Posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque está comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Aleluia. Paz do Senhor. Paz, meu pastor. Paz, Senhor Dan. Tudo bem, pastor? Tudo bem, pastor? Paz. Paz. Hoje cedo, Daniel, me procuraram hoje Diga, cedo. pastor. Foi. Aí disseram assim pra mim: o senhor é gente boa, o seu defeito é ser corintiano. Aí eu peguei e mandei o símbolo do Corinthians pra amiga. Vem perturbar logo o dia da fé do pastor. Mas amém, Deus é bom, a paz do Senhor para quem está em casa, que Deus abençoe. Nós estamos em mais uma aula, tá? Para aprendermos de Deus. Começou a chover já de novo, só Deus na causa. Para mais uma aula, e nós estamos estudando aí o livro de Efésios, né, Lei? Já nós acabamos. Isso. A gente está ainda no capítulo 3, né? 4, isso. Estamos iniciando hoje o capítulo 4. Já a gente acaba aí de estudarmos essa carta de Paulo aos Efésios. E hoje nós vamos estudar os atributos da unidade da fé, né? Paulo vai abordar aí três atributos que servem ali para nos unir na fé, né? Qual é esse elo, essa ligação, né? Que nos faz estar unidos na mesma fé, né? Então, Paulo vai abordar aí, são basicamente no texto aqui 3 atributos que ele vai citar, e nós, de modo bastante rápido aqui, vamos trabalhar esses atributos. E os atributos são humildade, mansidão e longanimidade, né? Longanimidade. São esses atributos que vai nos ajudar a sermos uma comunidade, né? Uma comunidade unida na fé cristã. Unicamente, a gente sabe que nós temos um único Deus, né? Paulo diz lá, um só Deus, uma só fé e um só batismo, né? Mas como é que Deus pode nos unir em um único corpo, né? Como é? Qual é esse elo, como eu já citei aqui, de ligação que nos aproxima e que nos une? É basicamente isso que a gente vai trabalhar hoje, baseado aqui no texto de Paulo aos Efésios. E em casa aí, eu quero que você pegue a sua Bíblia. A lição, ela está apontando dois textos, o de Efésios e o de Colossenses. A gente vai ler só o de Efésios, tá? Deixa o de Colossenses. Mas Efésios capítulo 4, hoje a gente inicia a exposição no capítulo 4, tá? Verso 1 ao verso 1, 2, 3 e 4, são só os primeiros 4 versos aí, que nos diz assim, Efésios 4, 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor,
procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Então, basicamente, esse texto aí. A nossa lição, o primeiro tópico, são 3 tópicos, como sempre. O primeiro tópico vai falar sobre, para haver a unidade, é preciso humildade, né? Para haver unidade, é preciso humildade. Eu não sei se os irmãos de casa sabem, mas Letícia é uma mulher bastante pirracenta. Letícia é pirracentinha, entendeu? Se Letícia achar alguma coisa de você, ela monta aí. Tem que ser humilde para... Quando ela quer, sai de baixo, irmão. Então, a gente precisa aí de humildade. Olha. Quando ela quer pirraçar, né, Dan? Sai de baixo. É mesmo, pastor. Mas a gente precisa aí da humildade para, brincadeiras à parte, não, mas ela é pirracenta mesmo. Não, sou não. De humildade para a gente lidar, né, com as diferenças, com os outros. E Paulo diz assim, no primeiro subtópico, ele diz assim, ó, o modo digno do viver cristão. E a gente pega isso no verso 1, que diz, rogo-vos, pois, a palavra rogar aí, irmão, é como se, não é apenas pedir, né? É como se eu falasse, ô Dan, me traz um copo de água, por que me consegue um copo de água. Rogar não é isso, tá? Rogar se possível, é chorar, é gritar, é pedir com todas as forças. É você pedir dizendo à pessoa que é necessário ela fazer, entendeu? É mais do que um pedir superficial, tá? Então, ele diz assim, diz, rogo-vos, pois, eu preso do Senhor, que andeis, a palavra andai, quando normalmente a palavra andar na Bíblia fala de modo de vida, né? Estilo de vida, andar. Então, aqui está falando de estilo de vida, o nosso viver diário, o nosso comportamento diário, como a gente se comporta no nosso dia a dia. Rogo-vos que andeis como é digno da vocação a que fostes chamados, né? A que fostes chamados. E aqui, irmão, é interessante, porque Paulo, ele está ligando religião. Eu vou citar a palavra religião aqui e vou explicar. Ele está ligando a palavra religião a comportamento de vida. Paulo não desassociava religião a viver diário. A palavra religião, nos dias de Paulo, nas épocas bíblicas, né? Aquele período lá, ela era seguida segundo a raiz da palavra. O que significa religião? Religar, né? Religar. Então, a religião nos dias de Paulo estava totalmente ligada à política e à cultura, tá? A política e a cultura. Por exemplo, no período greco-romano, os deuses do Olimpo, né? A crença nos deuses do Olimpo estava totalmente associada à vida diária da polis, da cidade, tá? Os deuses, a crença no Deus do Olimpo criava a polis, a cidade, tá? A gente tem que aprender que a religião não é um fruto da civilização. A civilização sim que é um fruto da religião. É a religião que sempre criou a civilização. Então, eles não desassociavam a religião do viver diário. É o que Paulo está dizendo aqui. Andeis como é digno, andeis, estilo de vida, como é digno da vocação. A palavra vocação aqui é a nossa fé, né? No caso, a nossa fé, o cristianismo. Hoje, nós temos uma ideia de religião equivocada, né? A religião, hoje, ela basicamente está desassociada a estilo de vida, né? A gente pode ir para um debate social aí, um debate de crítica social, e vai dizer lá, ó, o que você for falar aqui não associa a sua fé, ninguém quer saber disso, né? E não existe isso. A nossa fé,
deve estar totalmente relacionada, ou a nossa vida diária deve estar totalmente relacionada à nossa fé, e à nossa religião. E religião hoje é praticamente um hobby, né? Para muitos, a religião é um hobby, né? Eu sou evangélico, né? Mas a fé evangélica dessa pessoa, por vezes, não traz marcas para o seu dia a dia. E isso está errado, tá? Se Paulo vivesse nos dias de hoje, Paulo votaria, quando chegassem as eleições, Paulo iria votar segundo a fé dele, tá? O voto de Paulo teria o carimbo da fé dele, entende, Letícia? O voto de Paulo teria o carimbo da fé dele. O comportamento de Paulo no seu bairro, na sua rua, teria o carimbo da fé dele. Paulo não ia desassociar fé com a vida do dia a dia, como hoje a gente vê. Eu estou lendo um livro, numa outra oportunidade de postar no Facebook, e eu comecei a ler domingo, eu comecei a ler esse livro, muito bom. As ideias têm consequências, muito bom. As ideias têm consequências. Esse livro fala basicamente disso. Se a gente deixar de crer no transcendental, se a gente deixar de crer numa realidade metafísica, a nossa sociedade se desmancha, né? Ela não vai conseguir evoluir, porque a gente vai perder a noção do transcendental, né? A gente não vai acreditar mais em Deus. E se a gente não acredita em Deus, se a gente não acredita em uma vida após a morte, a gente vai desacreditar na ideia de pecado, entendeu? Né? Se a gente passar a viver, se a nossa religião hoje, vou dar para isso o nome religião, é uma filosofia humanista, naturalista, que a gente acredita só naquilo que é empírico, naquilo que é visível, que é palpável, meu amigo, a sociedade, os bens morais vão se desmanchar. Então, é basicamente isso que Paulo está ensinando à igreja de Éfeso. É basicamente isso. Ele está dizendo, andeis como é digno, a vocação com que foste chamados, né? Andeis segundo o padrão de fé que você tem. Segundo o padrão de fé. E aí é que ele vai abordar três atributos que vai formatar, que é necessário para a formatação da comunidade cristã, automaticamente, de uma sociedade, né? De uma sociedade que tem como base essa cultura judaico-cristã, né? Que nós recebemos aí os princípios, né? Nós nascemos, o Ocidente nasceu sob esse princípio, embora tenha perdido muito disso e cada vez mais tem se afastado dos princípios judaico-cristãos, mas nasce aí baseado nesses princípios. E ele vai falar da humildade, né? A humildade. E quando ele fala da humildade, para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. O escritor diz aqui, pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Então, veja que Paulo está numa cultura grega. E para os gregos, a humildade era algo mau, porque apresentava fraqueza, não é isso? Né? Era algo negativo, apresentava fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Só que Jesus traz algo totalmente diferente, né? O que é que Paulo cita lá? Um dos maiores textos da Bíblia, um dos mais lindos, que é Filipenses 2, né? E ele diz assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, né? Que não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, né? É o maior exemplo de humildade. Deus, né? E imagina, Deus, ele resolve se fazer homem, né? Ele resolve se fazer homem para salvar homens pecadores. Deus resolve se fazer homem para salvar homens pecadores.
né? Então, veja o exemplo de humildade. Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A verdadeira humildade, ele vai dizer, e tem um texto aí, porque a verdadeira humildade é essa humildade que vem para ligar, né? Ligar a comunidade cristã, que se preocupa com o outro, que luta para que o outro participe dessa comunidade. E tem um exemplo muito glorioso dessa humildade aí, na oração de Jesus, em João 17, 21. Olha que exemplo de humildade. Jesus está orando. Ele está orando. E é bom a gente parar para analisar se a gente ora assim, né? Vamos ver se a gente ora assim. Olha como ele ora. João 17, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Veja que exemplo de humildade, né? Jesus ora, ele não poderia falar assim, não, Deus, ó, só eu e tu mesmo e acabou, né? Só eu e tu e acabou. Não, ele disse, Deus, que eles sejam um em nós. Assim como eu sou um em ti, o Senhor em mim, que eles sejam um conosco. Ó que humildade. Esse é o princípio da humildade, né? Que é essa unidade, essa unidade. Quando Paulo cita lá em 1 Coríntios capítulo 12, que vai falar de dons, aí ele cita a questão do corpo, né? E ele diz que os membros são interdependentes, não é isso? Eu dependo de Letícia, Letícia depende de Daniel, por isso que ele usa essa linguagem do corpo, né? Paulo, F.F. Bruce diz que Paulo pega a ideia de corpo logo no primeiro momento que ele teve a experiência com Jesus no caminho de Damasco, não foi? Não foi lá? E Paulo foi perseguir quem? Os cristãos, né? Mas quando Jesus se apresenta, o que é que ele diz a Paulo? É a mim que tens perseguido. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo associou. Se quando eu perseguia os cristãos, eu estava perseguindo a ele, então é daí que Paulo formata a teologia do corpo, né? Que nós, a igreja, somos corpo de Cristo, e como o corpo tem membros diferentes, né? A mão é diferente do pé, né? A gente vê isso, os nossos membros são diferentes, mas são interdependentes. Um membro depende do outro. E por que essa dependência? E Paulo diz que essa dependência é para a unidade da fé, tá? Essa dependência traz a gente a questão da humildade para a unidade da fé. O segundo tópico, tá horrível a internet, novamente. O segundo tópico traz a ideia de, vai falar da mansidão, né? O segundo tópico aí vai falar da mansidão, e mansidão significa ternura, gentileza e cortesia, né? Mansidão vai significar cortesia, paciência. Tudo isso aí vai entrar na questão da mansidão. A mansidão é um estado que deriva da humildade, tá? A mansidão, ela deriva da humildade. É necessário ter humildade para se ter mansidão. A mansidão é um reflexo da humildade. A Bíblia vai falar, o próprio Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. Jesus tinha lá esse, né? Manso e humilde. Nós temos exemplo de mansidão na Bíblia. Por exemplo, em Números 12, verso 3, diz que Moisés era o homem mais manso de toda a terra. E é interessante que vai falar naquela questão ali, porque Moisés está enfrentando um problema ali naquele capítulo, né?
ele vê os dois irmãos dele, Arão e Miriam, se levantando contra a liderança dele, né? A liderança dele. A gente, irmão, sabe que a gente é irmão, a gente sabe. A gente quer que ninguém bata no nosso irmão, mas a gente pode bater, né? Nas questão, no meu irmão, só quem desce a ripa sou eu, né? É o meu irmão. E Moisés poderia, né, chegar e dar uma chacoalhada nos dois ali, mas não fez, como prova ali da mansidão que ele tinha. E Jesus traz também essa mansidão quando ele está diante dos algozes, né? Que ele está lá diante do Senado judaico e acusando ele com calúnias, porque falaram coisas que Jesus não disse, né? Apareceram falsas testemunhas e ele cumpriu aquilo lá que está em Isaías. Como cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca diante dos seus tosquiadores, né? Você vê que ele falou muito pouco. Quando a gente lê aquele relato do julgamento dele, são pouquíssimas as palavras de Jesus, né? São pouquíssimas. Ele poderia ter, como ele disse, né? Se quisesse ter enviado um exército de anjos, né? Ali teria descido, né? Como todo mundo ali teria resolvido o problema. Mas a humildade, né? A humildade que ele tinha, né? Que ele tem, que ele trazia em si, né? Fez com que ele ficasse calado, como Isaías profetizou. Perante seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. E Pedro, ele cita isso, se a gente lê 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 21 ao verso 24, Pedro faz uma exposição sobre esse período lá do ministério de Jesus, em que ele estava diante dos seus tosquiadores, né? E Pedro diz que ele não amaldiçoou ninguém, ele não gritou, ele não xingou, né? Mas entregou todas as coisas àquele que podia o salvar. Então, a gente tem esse texto aí em casa, onde você pode ler em 1 Pedro capítulo 2. A verdadeira mansidão, e aí tem um relato, tem um texto em Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, verso 15. Hebreus capítulo 12, verso 15. Hebreus 12, 15. Nos diz assim. Hebreus 12, 15. Nos diz assim. E disseram-lhe: estás fora de ti. Perdão, irmão, estou lendo o texto errado aqui. Só um instante. Li o texto errado aqui. Hebreus 12, 15. Perdão. Hebreus 12, 15. Nos diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados ou se contaminem. O que é que o escritor de Hebreus está dizendo aqui? Tende cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Qual é a raiz de amargura? Aquela raiz que vem através da contenda. E o que é que ele está dizendo? Não permita que essa raiz de amargura crie um problema no seio da igreja, né? Não permita. E o que é que ele pega aqui? O princípio da unidade do corpo, né? Se eu creio no princípio da unidade, se eu me preocupo com a unidade da igreja, eu não vou me deixar ser levado pelas contendas, né? Eu não vou me deixar ser levado pelas contendas. Eu vou procurar ter um equilíbrio, né? Eu vou orar para desenvolver o fruto do Espírito, que é a mansidão, e ter um equilíbrio disso, tá? Imagine se a gente for brigar, irmão. Imagine se a gente for brigar, procurar contenda com tudo, né? Imagine, é complicado. Como ficaria a igreja? Então é necessário a gente buscar a mansidão, que é um fruto do Espírito, para termos essa unidade na fé, né? A mansidão transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. E tem um texto aí, que é 2 Coríntios, capítulo
2 Coríntios, capítulo 2, já estou partindo para o último tópico, 2 Coríntios, capítulo 2, que nos diz assim, 2 Coríntios 2, nos diz da seguinte forma, 2, verso 10, nos diz assim: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Então, o que é que Paulo diz? Numa contenda, eu perdoo. Perdoo. Né? Por amor de quem? Veja, por amor de vós. Né? Por amor de vós. Ele diz, em outros textos, ele diz, eu posso até sofrer o dano. Né? Eu prefiro sofrer o dano, desde que a comunidade da fé esteja bem, fique bem. Então, a mansidão, ela está baseada nesse princípio de nós mantermos aí a unidade do corpo. E para acabar, em terceiro lugar, a longanimidade, né? Nós temos aí a longanimidade, que também é um fruto do Espírito, né? A longanimidade tem um sentido de paciência, tolerância e constância. Né? A longanimidade tem um sentido de paciência, tolerância e constância. Eu vi uma frase essa semana, não lembro quem disse, mas eu li essa frase, que dizia assim: quando a gente chega a um determinado nível espiritual, a gente aprende 3 coisas. 3. Quando a gente chega a determinado nível espiritual, a gente aprende 3 coisas. Primeiro, em quem investir. Segundo, com quem insistir. E terceiro, de quem desistir. Isso é um fato. Quando a gente chega a um determinado nível de maturidade espiritual, a gente aprende essas 3 coisas. Primeiro, em quem investir. Segundo, com quem insistir. E terceiro, de quem desistir. A gente aprende isso, né? A gente vai aprendendo isso. No caso da longanimidade aqui, que é também um fruto do Espírito, a gente vai falar da insistência com a pessoa, né? A gente tem que ter essa longanimidade. Lembrando que essa longanimidade, a gente não vai ficar o tempo todo, né? Essa longanimidade com a pessoa, porque chega um momento que a pessoa não quer e a gente não pode se ater apenas àquela pessoa, né? Existe um campo muito vasto para ser ganho, um campo muito vasto. Mas, de qualquer forma, ainda existe esse princípio, né, da longanimidade para com o corpo, né, para com pessoas do corpo. Então, a gente vai ver aí, por exemplo, aqui diz, em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros, né? Significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros, né? A gente sabe que a igreja, ela não é perfeita, tá? A igreja, ela não é perfeita. Tem pessoas que pensam que a igreja deve ser perfeita e está totalmente equivocado. A igreja não é perfeita pelo simples fato de que ela é constituída por pessoas imperfeitas. Então, ela não é perfeita, tá? A Bíblia nunca apresentou a igreja como uma organização perfeita, tá? Então, não vem para a igreja pensando que a igreja é o céu, que não é, né? Não é. Eu já vi um escritor, acho que foi, não lembro bem, mas o escritor dizia assim, por vezes, a igreja parece a Arca de Noé, é semelhante à Arca de Noé, né? A gente só suporta ficar dentro porque tem um dilúvio lá fora, né? Às vezes tem isso. Então, para mostrar o quê? A imperfeição, né? A imperfeição. A igreja é o lugar mais seguro para estar, é o lugar mais seguro e é o melhor lugar para se estar,
tá? Porque por mais imperfeito que nós venhamos ser, a gente está buscando a perfeição segundo o modo bíblico, viu? Então, a igreja vai ser superior, sim. A filosofia que você encontra na igreja, o ensino que você encontra na igreja, a unidade que você encontra na igreja, o amor que você encontra na igreja é superior à filosofia e o tal do amor que você encontra lá no mundo. É muito superior, tá? Eu vejo o crente dizendo assim, o mundo é melhor do que a igreja. Por favor, talvez você não tenha conhecido o evangelho. E por isso você tem essa visão equivocada, tá? A igreja é a agência de Deus na terra, então não tem nada superior à igreja, tá? Não tem nada, tá aí as provas e a igreja é importante e essencial para a sua fé. Então, há pessoas difíceis na igreja? A igreja não é algo perfeito. E a gente deve ter paciência com essas pessoas. Tem um texto aí e a gente, essa paciência traz o reflexo do atributo de Deus, né? A Bíblia diz que Deus é longânimo e tardio em irar-se, né? Assim lê. Deus é longânimo e tardio em irar-se. Então, a longanimidade traz o reflexo dessa natureza de Deus, de ser longânimo, de ser tardio em irar-se. E ela fala também de suportar uns aos outros, como está em Efésios 4:2, diz, suportando-vos, né? Suportar uns aos outros em amor, né? Suportar uns aos outros em amor. Tem um texto muito bom em Colossenses, capítulo 3, Colossenses 3, que nos diz assim, Colossenses 3, é isso, verso 12, olha o que diz, eu amo esse texto, diz assim, Colossenses 3, verso 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Show, né? Aleluia. É isso aqui, irmão. Isso é viver cristão. É isso. Vou repetir. Revestivos. A ideia de se revestir aqui é de colocar uma roupa. Revestivos. De quê? Olha o que ele diz. Revestivos, pois, como eleitos de Deus. Ele está dizendo, coloque a roupa de um eleito de Deus. Né? Ele está dizendo, vestir desses atributos aqui, como eleito de Deus, que é isso que vai te fazer ser um eleito de Deus, ou pelo menos vai transmitir a ideia de que você é um eleito de Deus. E ele diz assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Quem está com atualizada aí a palavra entranhas é sentimento, né? Traduz por sentimento. De entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra outro, olha o que ele diz, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Jesus não te perdoa? Então perdoe o irmão. Né? É isso que Paulo quer dizer. Então a longanimidade é importante para isso. É o perdão como premissa do amor. É o que Paulo está dizendo aqui. O perdão como premissa do amor. E eu disse na aula passada aquele texto lá de João, né? João 4:8, né? Porque Deus é amor, né? E ali João não está querendo definir Deus, né? Às vezes a gente quer definir Deus. Não, a definição de Deus é amor. Não, amor é um atributo de Deus. Deus é muito mais do que amor, tá? É um dos muitos atributos de Deus. E um dos atributos de Deus é o amor. E ele perdoa porque ama,
tá? Deus perdoa porque ama, não porque a gente merece, Ele perdoa porque Ele nos ama. Então, se Deus é amor, se o amor é um atributo de Deus, nós devemos trazer o reflexo desse atributo e automaticamente desaguar nesse perdão para aquele que nos fere. Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, é o último texto que eu vou ler aqui, e os meninos já vão louvar um hino. 1 Pedro, capítulo 1, verso 22. 1:22 diz assim: purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida. A palavra caridade aí é amor, tá? Nas versões mais novas é amor. Normalmente está amor, a palavra caridade. Amai-vos ardentemente. Veja que ele usa a palavra ardentemente. Tá? Amai-vos ardentemente, trazendo a ideia de um fogo, né? Amai-vos ardentemente significa amai-vos grandiosamente, de modo intenso. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, tá? Então, quando a gente trabalha a questão da longanimidade, da paciência com aqueles, né? Eu sei, a igreja, como eu já disse, é uma comunidade de pessoas imperfeitas. Então, a gente não pode pensar que a igreja vai ser perfeita. Então, às vezes a gente encontra, né, um irmãozinho meio chatinho, uma irmãzinha meio chata. Às vezes você acha no caminho da sua fé um pastorzinho meio chato. Então, né, a gente acha isso tudo. Tem vezes que a gente come o pão que o irmão amassou. Não tem esse caso? Às vezes é complicado, Às vezes a gente come o pão que o irmão amassou. Então, tem esse tipo aí. É necessário longanimidade. É necessário longanimidade, é necessário amor, é necessário paciência, é necessário humildade, mansidão, tá? Então, assim, humildade, mansidão e longanimidade são os elos que nos unem em um único corpo. É necessário ter isso e é o que Paulo quis transmitir nesses primeiros 4 versos do capítulo 4 de Efésios. Letícia vai louvar um hino aí e já eu volto orando, tá? Empretando a bênção apostólica e dando os avisos também. Pastor, para complementar a igreja perfeita, começar pelo pastor que é corintiano. Não, aí já não é. Isso aí já comprova. Aí é inteligência. Aí é inteligência. Viu? O perfeito é a irmã que me mandou, disse que está orando para mim ser palmeirense. Quase que eu mando. Não, aí tá outra obra de engano. Quase que eu mando um áudio para ela. Repreende. Você de Santos, pastor. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Vejo erro nas pessoas e não olho os meus defeitos. Justifico-me também quando mal eu pratiquei. No final eu reconheço. Não é outra vez. Estou sempre declarando. Quero ser como criança, com o coração tão cheio de maldade e de vingança. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Sou tão falho pecador, descarregado de defeito. Meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, meu Pai,
me ajude a melhorar. Pai, a minha oração pode parecer tão dura, é que essa realidade no meu peito só machuca. Não dava pra esperar, amanhã seria tarde, te entregar meu coração. É minha prioridade. Me olhando nessa hora, ainda não sou perfeito, mas eu sinto que me amas, mesmo eu sendo desse jeito. Obrigado por me ouvir, não vou nem me despedir. Fica aqui dentro de mim, para nunca mais sair. Pai, meu Pai, tenho muito que dar. Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. O Dini tá pedindo para me pedir alguém que está aqui para baixar o volume, porque está atrapalhando, mas eu estou só, Dini, viu? Tem ninguém aqui com o pastorzinho, não. O pastorzinho está só aqui. Ele acha que tem alguém conversando aqui, acho que está atrapalhando aí, mas acho que foi o que ele quis dizer, tá? Viu, meu lindo? Que Deus te abençoe, Dini, sempre nos apoiando e nos ajudando da forma que ele pode, tem se esforçado bastante para nos ajudar aí. Que Deus abençoe o Dini poderosamente. Na quinta nós teremos live, e lembrando que dia 5 nós voltaremos ao templo com a nossa Santa Ceia, né? Santa Ceia pela manhã e à noite. Lembrando que número reduzido, tá? Um dia antes, né, Lê? Um dia antes nós vamos abrir... postar lá aquele link que você pode entrar e se inscrever, tá bom? Então, dia 5, Santa Ceia, pela manhã e à noite no templo, número reduzido, tá? Aqueles que estão em casa vão ter os elementos da Santa Ceia para participar em casa, tá bom? Lembrando que toda quarta e sábado, nosso irmão Eduardo, nosso irmão Adailton e acho que alguns outros irmãos estão na igreja a partir das 19 horas. Você que se quiser ir ofertar, dizimar, nesses dias você pode, tá? Você pode procurar aí os nossos irmãos, eles estão no templo, também para entrega de alimento, para ação social da igreja, para a parte social da igreja, eles estarão recebendo já, por favor, toda quarta e sábado, a partir das 19 horas. Amém? Então, nós vamos orar encerrando. Obrigado, Dan. Obrigado, Letícia. Amém. Que Deus abençoe poderosamente. É sempre bom estar com vocês. Obrigado a você que está em casa, participando conosco. É sempre prazeroso poder compartilhar, através da live, dos louvores, da palavra de Deus com os irmãos. Põe a mão no seu coração, nós vamos estar orando, encerrando. Senhor Deus, te louvamos por tudo, te agradecemos pela tua bondade, te louvamos pela tua palavra, pelos louvores, por tudo quanto o Senhor tem realizado, Deus. Te glorificamos. Senhor, põe em nós, Deus, a humildade, a mansidão, Senhor, a longanimidade que serve para nos unir, Senhor, na tua pessoa, Senhor, para criar em nós a unidade da fé. É o que nós te pedimos, Senhor. Seja conosco, abençoe as nossas vidas, abençoe o Brasil, abençoe o estado da Bahia, abençoe Dias Dávila, abençoe as nossas vidas, transforma, Senhor, muda esta situação, tenha misericórdia de nós, cure aqueles que estão enfermos, dá-nos uma ótima noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. E o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe. Um beijo para vocês, um abraço. Que Deus abençoe poderosamente.